Salve, salve, gente boa! Aqui é o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Estamos aqui com mais um vídeo sobre temas bíblicos. Então, o tema que estamos abordando, que vamos abordar hoje, está dentro do bloco dos profetas menores. Hoje nós vamos tratar do profeta Miqueias, mais um expoente dos profetas do sul, os profetas do reino de Judá. Eu quero agradecer a todos os nossos alunos, amigos, patrocinadores, todos aqueles que nos incentivam a manter o nosso canal cada vez com mais temas de estudo no ar. Muito obrigado de maneira especial a Márcia Aparecida Miguel Zeponi e a Ana Lúcia Escapim, a Márcia Aparecida, que tem um centro de orientação teológica, relações pessoais, teológicas, filosóficas e educacionais, e tantos outros colegas, amigos, alunos que nos patrocinam anonimamente, nos incentivam. Você que não se inscreveu no canal, está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal. Tem muita coisa boa no canal. É um canal de estudo. Não estou aqui para dar minha opinião, é simplesmente teologia. Teologia do ponto de vista do texto bíblico, do ponto de vista do Cityleibem, ou seja, o local original da passagem bíblica. Então, o nosso ator, o nosso foco de estudo hoje é sobre o profeta Miqueias. O profeta Miqueias, que é um escritor do reino de Judá, como eu acabei de dizer, que viveu na segunda metade do século VIII a.C. Ele é contemporâneo do grande Isaías, o primeiro Isaías. Originalmente ele nasceu em Moset ou Massat Gat, e isso nós podemos encontrar no primeiro versículo já, Miqueias, capítulo 1, versículo 1, e também fazendo menção desta localização do endereço do profeta Miqueias, também Jeremias, capítulo 26, versículo 17. Era uma pequena cidadezinha, essa Moset Gat, localizada a algumas dezenas de quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Então o profeta era alguém do campo, de um subúrbio, uma região suburbana, não pensamos subúrbio como hoje, mas assim, da vizinhança de Jerusalém. Talvez 50, 30, 40 quilômetros de Jerusalém. Então, esse profeta é um profeta que via a situação da cidade de Jerusalém, do Reino do Sul, mas também via toda a realidade das pessoas que viviam à margem da grande metrópole de Jerusalém. E é isso que vai fazer a gente entender a dinâmica deste profeta. Este profeta que é um arauto contra a injustiça cometida pelos governantes, tanto do Reino do Norte, quanto da Samaria, quanto de Judá, para com as pessoas de origem humilde, os pobres. Ele próprio era de origem camponesa. Muitas vezes a gente percebe isso no caráter rude, que o profeta mostra. Então ele usa de palavra um pouco bruta. Esse profeta mostra uma profunda simpatia pelas classes humildes, como disse, porque é a sua origem, criada de pastores, forjada de pastores, camponeses, agricultores, pequenos vendedores, e ele denuncia em nome deles, com particular severidade, os vícios e injustiça dos habitantes das cidades. Então não é uma crítica somente aos governantes das cidades, mas acima de tudo aqueles que, vivendo na cidade, se encontram num status um pouco mais cômodo de vida. Então a temática dele é uma temática extremamente atual, se quisermos assim dizer, ou seja, muitas vezes aquele que não está na metrópole, aquele que não tem acesso a modernidades, que não tem acesso à cultura, ele é considerado um cidadão de terceira classe, um indivíduo que não se encaixa na sociedade, embora seja ele que mantém muitas vezes essa sociedade andando, funcionando, agindo. Quem já foi num Ceasa de uma grande metrópole vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Quem já foi num mercado popular, um mercado de agricultores de uma cidade, não precisa ser muito grande, vai entender o que eu estou dizendo. Quem lembra-se ainda tempos passados, eu ainda sou daquele tempo em que o leiteiro levava o leite na nossa casa.
né? Ele não vinha na caixinha nem no saquinho. O leite vinha, a gente sentia no cheiro da roupa do leiteiro a origem do leite, ou seja, a vaca. Então esse tipo de coisa, esse foco que o profeta dá, ou seja, essas pessoas elas suportam a sociedade nas costas e elas não são valorizadas, elas são exploradas. E aí vão existir as mais diversas maneiras de se explorar essas pessoas, né? Primeiro é a exploração, primeiro é o não reconhecimento. Então, o profeta Miqueias a chave de leitura para o profeta Miqueias é entender como é que uma pessoa, um homem que defende essas pessoas, né? Defende a dignidade delas. Eles também são portadores da bênção. Quando eles semeiam os campos, quando eles pastoreiam os rebanhos, eles estão fazendo a bênção que foi derramada sobre Israel frutificar, multiplicar. É uma grande reflexão se partimos do ponto de vista que isso não é uma realidade tão esdrúxula, ela acontece ainda hoje nas nossas sociedades. As pessoas do campo, as pessoas que trabalham a terra, as pessoas que acordam de manhã cedo para coletar o lixo, dentro das próprias cidades, para coletar o lixo, as pessoas que trabalham na segurança, as pessoas que trabalham com os serviços básicos, muitas vezes elas não são representadas, não são valorizadas, a não ser que nós precisemos delas. Então, esta reflexão, a reflexão do profeta Miqueias, ela é extremamente rica. Para além dessa meditação, ainda existe é o primeiro profeta que levanta a voz contra uma classe que até então estava incólume disso, ou seja, o próprio profeta, os outros profetas. Miqueias critica os outros profetas, critica as escolas proféticas, critica os sacerdotes, critica os governantes, critica o povo da cidade, porque para manter os seus status, manter as suas riquezas, eles esquecem da bênção, são infiéis com a promessa e usam dão valor econômico à sua palavra, à sua profecia. Eles não defendem porque é verdade, eles não falam porque é verdade, eles falam porque é cômodo e rentoso. Então, se fizermos comparações com pessoas que desempenham este mesmo papel na sociedade, nós vamos ver nas palavras de Miqueias, nos seus oráculos, nas suas palavras duras, nas suas munições, muita coisa que nós podemos aplicar na nossa vida cotidiana hoje. Bom, vamos adiante. O profeta é um profeta audaz. Ele fala, ele tem um comportamento como o comportamento do profeta Amós, no qual ele se espelha muito, até porque eram profetas escritores da mesma região. Ele tem um fascínio pela retidão moral de Amós, que é o seu exemplo maior. Ele enfatiza, como Amós, a importância da justiça social e a compaixão para com os oprimidos. Miqueias também mostra alguma afinidade com o profeta Isaías no tocante à inspiração de certos oráculos, a maneira, a estrutura de expressar os oráculos em Miqueias são muito próximos de Isaías. Se nós compararmos Miqueias capítulo 1, no versículo 10 ao 16, com Isaías 10, 27 seguintes, nós vamos perceber a mesma estrutura. Miqueias 2,15, Isaías 5, a estrutura de se falar, a maneira de se falar, né? Porém, não interveio em questões políticas, ou seja, o foco dele era defender os pobres, não era defender causas de reis. Ele não estava preocupado entre a luta entre os reinos do sul e o reino do norte. Ele não estava preocupado com problemas dentro da corte. Ele não estava querendo tomar parte em discussões quanto ao poder. Ele queria que esses poderosos, independente de quem eles fossem, se preocupassem com os pequenos, com os agricultores, com os pastores, com os pequenos comerciantes, com os pequenos artesãos, com aquelas pessoas que acordam todos os dias não sabendo qual será o seu almoço, qual será o seu jantar. Então,
É essa grande realidade que Miqueias tem. Ele não é alguém que está ali usando a sua profecia para defender um trono. Ele está ali para defender as pessoas que dependem daquele trono. Então, o profeta Miqueias tem um estilo robusto, vivo, conciso, severo, como o de Amós, né? Ele adora o estilo do interrogatório, onde ele coloca a outra parte, a parte em disputa, diante de si, e vai dizendo no seu rosto todas as suas faltas, e espera que ela lhe responda por que ela age daquele jeito. Ele ataca com vigor os seus oponentes dentro da estrutura do seu texto. Quando eu falo que é um autor do Sul, é um autor do Sul que foi levado, como a sua mensagem também chegou ao Reino do Norte. Dentro da estrutura do profeta, nós vamos ver uma infinidade de antropomorfismo. O que é um antropomorfismo? É quando ele usa um sentimento humano para expressar algo que é da ação divina. Então, nas palavras do profeta, em alguns momentos, Deus está desanimado, Deus está indignado, né? Ele faz algumas comparações também, paronomasias, que seria comparações com comparar atitudes de animais com as atitudes nas quais o sentimento que vai nele. Então ele fala que ele tem o olhar como o da águia, ele está envergonhado, está desanimado como um avestruz que o seu sentimento é de enfiar a cabeça no chão mesmo para não ver mais aquilo. Ele fala da sua indignação, ele fala do seu desânimo, né? Comparando-se àquele chacal solitário que sobe a montanha e late sozinho, que uiva sozinho. Ele se coloca, e essas imagens que são de origem agrícola, elas são extremamente compreendidas. Então, existem alguns momentos, entender um pouquinho como é que aquele animal age, como é que isso, para quem for ler o texto, vai precisar em alguns momentos, ou seja, não, mas por que ele está dizendo que age como seu bramido, seu choro é como o de um chacal solitário, né? E assim, e no meio da noite. Então, esse profeta, ele profetizou entre 730, e o ano 700, sobre o reinado de Ezequias. Nós temos isso lá, no versículo 1 do capítulo 1, para o qual testemunhou o colapso do Reino do Norte. Ele disse com todas as palavras que o Reino do Norte iria cair. Também levantou a questão de que o Reino do Sul não fazia nada mais, nada menos que uma atitude, agia como uma atitude de vassalagem aos assírios. Para manter o seu trono, o rei do Reino do Sul, Ezequias, ele se mantinha numa posição de vassalo, ou seja, ele não fazia fronte para não perder o seu trono, né? E ele vai falar da reforma religiosa de Ezequias também, né? A campanha de Senaqueribe contra Judá, onde Jerusalém, para motivar a esperança dos pobres, ela é inesperadamente libertada, como que num ato milagroso da munição de Deus. No entanto, os oráculos de Miqueias não dizem respeito apenas a Judá, como eu disse. São também contra a capital do Reino do Norte, contra Samaria e contra aqueles povos circunvizinhos a Jerusalém. Ele diz que a atitude destes ela é igual, ela é fútil, ela é vil, ela é covarde, de uma maneira geral. Então, as condições religiosas do reino de Judá na segunda metade do século VIII são as motivações pelas quais o profeta fala, né? A situação não era uma situação florescente, ou seja, não existia uma vontade de viver a fidelidade à aliança. As pessoas tentavam viver uma vida que lhes fosse cômoda, que lhes fosse prazerosa, sem envolvimento, como dizem os italianos, sem voglia, sem vontade de viver aquela realidade, né? Simplesmente viviam uma vida de fachada, de aparências. Então era criticado. Isso não era somente com o povo. Ele vai dizer que é um pecado estrutural, institucional, ou seja, os soberanos dão um mau exemplo. Esse mau exemplo é levado até os tribunos, aos juízes. Os juízes passam isso
a maneira de agir dos profetas, dos sacerdotes, e os sacerdotes vão levar isso para a vida dos profetas, e os profetas levam isso ao povo. Então, é uma sociedade que, ao ver de Miqueias, ela está corrompida interiormente. O que se espera disso não é algo diferente daquilo que vai acontecer, ou seja, vai cair, vai ser tomada, vai ser levada embora, vai ser exilada, vai ser punida. Punida por não ter sido fiel, não ter mantido a atitude de encontro, de carinho, de zelo para as coisas do Senhor. Em todo lugar, ele vê que essa sociedade não vai bem. Ele vai falar muitas vezes, né, nós temos Miqueias capítulo 7, versículo 6, ele vai dizer que os vizinhos armam armadilha contra os outros vizinhos. Não estão preocupados se o sangue que vai ser derramado é um sangue inocente. Essas discórdias de vizinhos, elas terminam em injustiça. Quando por um suborno, um juiz toma uma decisão, condena a morte toma a terra de outro. As discórdias, elas separam famílias. Crianças estão aprendendo a caluniar seus pais para tirarem benefício. É algo terrível quando a sociedade chega nesse ponto, onde o pai não pode confiar no filho, onde o filho não pode confiar no pai, onde os vizinhos não mais podem agir de maneira mútua. Miqueias, com uma voz ameaçadora, anunciou o julgamento divino e, ao mesmo tempo, o caminho de salvação. Ele disse: se não converterem o vosso coração, se não mudarem o vosso proceder, isso é o que vos espera. Essa é a ação que vai recair sobre vós, né? E ele é muito sensível quando, se ele faz uma promessa de que vai haver um castigo, ele também traz em si as promessas de salvação, que geralmente se concluem com a grande e bela oração que se tornam, são orações que se tornam vozes do povo pequeno, dos Anauim, dos pobres de Israel, dos pobres de Judá. A autenticidade disso tudo, ela é muito própria desse profeta, de origem humilde, de origem simples, e que traz em si uma voz àqueles que não têm voz, um apelo à sensibilidade, à justiça, à honra, dos mais altos escalões até os mais superficiais, entre as relações mais íntimas, como as relações familiares. Quando pegamos o texto de Miqueias, nós temos alguns questionamentos a fazer, de maneira especial, a gente faz, todos os autores, a gente faz isso, quanto à autenticidade. Autenticidade, ou seja, algumas partes do livro parece que elas foram interpoladas, elas foram coladas, elas foram agregadas ali com uma motivação que propriamente não combina com a motivação do profeta, né? Então, claro, a resposta que a gente tem para isso, sim, provavelmente contém oráculos que foram aplicados e foram colocados ali por discípulos, né? E são atribuídos ao profeta, né, num tempo posterior. Ele viveu no século VIII e a compilação do texto mesmo de Miqueias datado-se do século VII a.C. Miqueias 1:3, Miqueias 6:1-7 são originais, né, são próprias do profeta Miqueias. Mas existem muitas outras partes que são interpolações, né? Provavelmente Miqueias 2, 12, 13 contém um tipo de oráculo interessante, porque ele é um oráculo provisório. No contexto dos oráculos de desgraça e do arranjo metódico, de ameaças e de promessas alternadas, são devidos ao trabalho de um primeiro editor, ou seja, a primeira pessoa reuniu isso. Então, por que foi feito isso? Por que dessa maneira se apresenta o texto? Porque esses oráculos, eles eram para ser pronunciados em Jerusalém e no Reino do Norte, Samaria, né? Então, essa interpolação, um oráculo de castigo e um oráculo de bênção, são próprios disso. Então, também dentro do texto nós encontramos anotações litúrgicas. Por quê?
Lembra que eu falei que ele fala contra os sacerdotes? Então, quando ele faz essas anotações litúrgicas, ele está fazendo uma menção àquilo que deveria ser, e não àquilo que estão vivendo. Ou seja, o próprio sacerdote está manipulando os ritos litúrgicos para benefício próprio. Ele também coloca reflexões de sabedoria, reflexões que nós vamos encontrar em Miqueias capítulo 1:13, Miqueias 3:8. São formas do profeta fazer com do profeta, ou seja, de quem editou o livro do profeta, fazer com que as reflexões do profeta cheguem a todas as classes, inclusive aos magistrados, aos nobres, para que eles pudessem fazer essas reflexões de uma maneira mais profunda. Então não é simplesmente um oráculo. É um oráculo, são exemplos, são fatos, que querem corroborar para que as pessoas abram o seu olhar, tenham um olhar mais crítico, tenham um olhar mais acurado para a situação do povo simples, das pessoas que precisam de atenção, daqueles que acordam e trabalham de sol a sol para ganhar o seu pão e que muitas vezes são exploradas e espizinhadas por uma sociedade que não está nem aí para eles. Eles são um número, eles são parte de uma estatística, né? E essa estatística não faz parte do discurso para o bem comum de Israel e de Judá naquele momento. Então, a voz do profeta é dar voz a essas pessoas. Passagens de Miqueias 7:20 parecem supor a ruína de Jerusalém que ocorreu em 587. Porém, essa ruína ela vem com oráculos de esperança, que são típicas do período pós-exílicos. Jerusalém caiu por isso e por isso, mas o Senhor virá em nosso socorro. Esse assunto ela faz parte da controvérsia quanto à autenticidade, ou seja, em que período de fato o livro do profeta foi de fato finalizado. Qual a autoria que a gente dá para ele? Bom, por que isso? Porque ele tem afinidades com Jeremias, com Ezequiel, com o Trito Isaías, com o Deutero Isaías. Como disse, o profeta que está contemporâneo a Miqueias é Isaías. A didática teológica do Deutero Isaías é quase 200 anos depois, talvez um pouco mais. Então, mas no profeta Miqueias todo esse pensamento está como que amalgamado, misturado, né? Então, nos capítulos que nós temos do 4 ao capítulo 5, 7, nós vemos que existem passagens exílicas e pós Ezequiel, né? Miqueias, pós-Miqueias. Mas também os textos poderiam remontar a Miqueias, especialmente se estiverem relacionados à campanha de Senaqueribe, porque Senaqueribe foi uma invasão, foi uma batalha onde o exílio seria outro tipo de exílio, não seria um exílio fora, mas um exílio dentro. Eles estavam cercados. Então, a explicação que se dá é que a mesma dinâmica de resposta que foi dada pelo Deutero Isaías, por Ezequiel e pelo Trito Isaías, foram dadas pelo próprio Miqueias à situação que ele estava vivendo. Ou seja, uma situação em que o Senhor tinha colocado o seu braço forte. Jerusalém está sitiada, Jerusalém está separada do mundo, está sendo castigada, e agora o Senhor virá em auxílio de Jerusalém. Então, podemos considerar que o livro existe uma grande unidade. A unidade é essa, a chave de leitura é a voz de um profeta simples para salvar a dignidade do povo simples. É chamar a atenção daqueles que têm que trabalhar pelo bem comum e estão naquele momento trabalhando pelo bem próprio. É a voz de um homem que, diante de homens que devem ser exemplos de santidade, de bondade, se tornaram injustos, se tornaram vis. Né? Então, essa é a dinâmica do profeta. O livro do profeta Miqueias, então,
assim para a gente sintetizar e finalizando já o nosso estudo, ele foi formado num processo complexo, muito antes de chegar à forma atual. Então, ele iniciou a ser escrito pelo próprio profeta no século VIII e terminou somente na época do exílio babilônico. E tudo isso lhe dá a unidade literária. E o que dá a unidade literária é exatamente este cerne. O tema deste profeta é a defesa dos mais fracos, é a defesa dos mais pobres, dos humildes, daqueles que são esquecidos em qualquer sociedade. Numa sociedade pobre, numa sociedade rica, se lhes falta sensibilidade para ver a origem das coisas, para ver a bênção de um homem semeando a terra, cultivando a terra, colhendo a terra, de uma pessoa tirando da terra o seu alimento e levando esse alimento para aqueles que não produzem. Então, ele vai mostrar muito isso. A estrutura desse profeta, ela é extremamente simples. Se olharmos para o texto, é um título, reclamações e ameaças, julgamentos a Samaria, julgamentos a Judá, julgamento contra os ricos e avarentos, discussões contra os oponentes, ou seja, as pessoas do próprio povo que não tinham essa sensibilidade, a promessa de salvação para todos, né? Oráculos contra os juízes falsos, oráculos contra as autoridades que julgavam de uma maneira relapsa. Depois, no capítulo 4, nós vamos ver um elenco de promessas, né? O reino divino e universal, ou seja, mostrando que o reino de Israel, o reino de Judá, é bênção de Deus. Ele se construiu, Deus tirou do Egito, Deus caminhou com ele no deserto, Deus os trouxe à terra prometida, onde corre leite e mel, e deu essa terra para eles. Então, não foram os estrangeiros, não foram as culturas, não foram as religiões, não foram os outros deuses que fizeram isso. Foi Deus que fez isso. E ele quer restaurar esta terra. Tudo que não fizer parte desta bênção será destruído, será destroçado, né? Ele vai lutar contra os inimigos de Deus. A sua voz se levanta contra os inimigos de Deus, não contra os inimigos de Israel, não contra as brigas de corte, né? Do ponto de vista do profeta, as brigas de corte são, digamos assim, mudam o tamanho do chicote, mas mudam a mão de quem bate, mas não muda o chicote. Quem continua apanhando é o povo. Capítulo 5 até o capítulo 7, então, essa parte final do texto de Miqueias são ameaças de calamidade contra Judá, né? Contra o próprio povo, né? Onde ele faz novas críticas à desonestidade dos líderes, né? A corrupção do povo, o povo que ganha dinheiro fazendo coisas que desagradam a Deus para levar tributos ao templo para agradar a Deus. Então é um questionamento que, segundo o profeta, é muito louco isso, né? Essa é a dinâmica que está dentro do profeta Miqueias, né? Então, final, capítulo 7, 8 ao 20, é um cântico de confiança. É um anúncio de restauração, é uma oração por Jerusalém. E uma certeza do cumprimento da bênção de Deus para com o povo. Aí ele não vai colocar rei, não vai colocar nobres, juízes, sacerdotes, não. Ele vai falar que Deus olha para o povo de Israel, para o povo de Judá, não pela classe, mas pela dignidade que cada um possui. E é pela dignidade que cada um possui que serão salvos, que serão libertados, que serão reanimados. Uma dinâmica muito simples de se entender à luz do Cristo. Ou seja, eu não vim para o pobre, para o rico, para o pecador, eu vim para todos. A minha salvação universal, o convite que eu estou fazendo não é para um nem para outro. Eu não tenho assentos especiais. Eu tenho uma salvação para todos, desde que o sim seja dito. Sim, eu quero. Então, para nós é um livro muito bonito. Então, espero que tenha sido útil para você essa nossa primeira aula. Depois, na próxima aula, nós vamos ver a repercussão teológica disso. Que Deus abençoe você, a sua família. Que Deus lhe dê a graça de poder viver esse tempo de reflexões e mudanças. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, primeira aula sobre o profeta Miqueias. Até a próxima, se assim Deus permitir. Fiquem com Deus, até a próxima.